Você já teve a sensação estranha de estar vivendo algo que já viveu? Não estou falando de déjà vu. Falo de uma memória, um lugar, um cheiro. Algo que você nunca viveu nesta vida, mas que conhece com a alma. A primeira vez que ouvi um relato assim foi de uma criança. Aos 3 anos, ela descrevia com detalhes a vida de um homem morto décadas antes. Sabia o nome, o endereço, até onde havia sido baleado. A polícia investigou. Era tudo real, tudo verificável. Mas como? Se o corpo é novo e a mente também? De onde vêm essas memórias? Reencarnação. A ideia de que a vida não é um começo e fim, mas uma espiral infinita. Um retorno, um reinício, um aprendizado. Parece coisa de religião, né? Mas, e se eu te disser que cientistas sérios têm estudado isso? Pesquisadores como Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, documentaram mais de 2.500 casos de crianças que lembram de outras vidas. E muitas vezes, com provas, coincidência, ilusão ou uma verdade enterrada sob o ceticismo? Neste vídeo vamos explorar casos reais, estudos, teorias e perguntas que podem virar sua realidade do avesso. Afinal, e se você não for quem pensa que é? E se você já tiver vivido esta vida antes? Um dos casos mais famosos vem da Índia. Um menino com apenas 4 anos começou a descrever a rotina de um comerciante, o nome da loja, os produtos que vendia, até o nome dos empregados. A família achou estranho, mas quando o garoto deu o nome da cidade onde morava antes, decidiram investigar. Chegando lá, encontraram a loja. Encontraram o comerciante, que havia morrido 5 anos antes do menino nascer. E o mais impressionante, o menino reconheceu os filhos do comerciante e descreveu detalhes da casa onde vivia. O caso foi documentado por pesquisadores. Nenhum indício de fraude. Mas não é só na Índia. Casos assim aparecem em todo o mundo. Estados Unidos, Brasil, Turquia, Japão. Crianças que descrevem guerras que nunca viram, nomes que nunca aprenderam, ferimentos que correspondem a marcas de nascença. Como explicar isso? A ciência tradicional hesita, mas a ciência investigativa ouve e registra. Reencarnação pode parecer fantasiosa, mas e se estivermos apenas ignorando evidências porque elas desafiam nossa lógica atual? A mente pode mentir. Mas quando uma criança descreve com precisão fatos que nunca viveu, o que está falando? É a mente ou a alma? Você sabia que há crianças que nascem com marcas de nascença, exatamente onde alguém foi ferido ou morto em outra vida? Ian Stevenson estudou centenas de casos assim. Uma criança que lembra ter levado um tiro na cabeça e nasce com uma cicatriz circular no mesmo local. Outra que lembra ter sido esfaqueada no peito e nasce com uma marca profunda na pele. Coincidência? Ou o corpo carregando as cicatrizes da alma? Em várias culturas, acredita-se que o corpo físico repete padrões do espírito, como se a alma deixasse impressões digitais através do tempo. É como se a vida passada não tivesse acabado, apenas tivesse mudado de endereço. E essas marcas são mais do que pele. Alguns desses indivíduos desenvolvem fobias sem explicação. Medo de água, medo de altura, medo de armas, sem nunca terem passado por nenhum trauma nesta vida. E quando essas fobias são ligadas aos relatos de vidas passadas, elas fazem sentido. Assustadoramente detalhado. Se o corpo realmente carrega registros do que fomos, o que isso diz sobre o que somos agora? Será que a sua alma está tentando se lembrar de algo que você esqueceu? Se a alma sobrevive à morte, ela vai para onde? Religiões falam de céu, inferno, reinos sutis. Mas pesquisadores buscam algo mais concreto. Algumas teorias sugerem que a consciência não está só no cérebro, mas em um campo invisível, como uma nuvem de dados cósmica. E o corpo seria apenas o dispositivo temporário. Assim como você troca de celular, a alma trocaria de corpo. Mas o conteúdo, o que ela aprendeu, viveu, sentiu, isso não se perde, e às vezes vaza,
na infância, nos sonhos ou em momentos de forte emoção. Há relatos de pessoas que, em estados alterados de consciência, hipnose, meditação profunda, quase morte, descrevem vidas inteiras que nunca viveram aqui. Seriam delírios, fantasias ou memórias arquivadas. A alma teria então um histórico, como um currículo cósmico, com experiências, erros, aprendizados, guardados como um backup invisível. Se for verdade, então a pergunta muda. Não é mais você já viveu antes? É você está repetindo os mesmos erros sem lembrar? Você já teve um sonho que parecia mais real que a própria vida? Algumas pessoas relatam sonhos recorrentes, com cenários históricos, roupas antigas, nomes que nunca ouviram, mas que, ao pesquisarem, descobrem serem lugares e fatos reais. Como explicar isso? O cérebro inventa? Talvez. Mas há algo nesses relatos que vai além da imaginação. São emoções muito específicas, ligadas a pessoas que nunca viram, lugares que despertam saudades que não fazem sentido. Esses sonhos são como janelas abertas, fragmentos de vidas esquecidas, emergindo por segundos. Há inclusive registros de pessoas que, após repetidos sonhos com um lugar, viajaram até lá e reconheceram ruas, casas, objetos, detalhes impossíveis de saber. Se for real, então os sonhos são ecos da alma, respingos de experiências que ultrapassam o tempo. E isso muda tudo. Significa que talvez, enquanto você dorme, você está voltando para casa. A ciência exige provas, evidências, métodos. Mas e quando o método não consegue medir a verdade? O que fazer com os dados que desafiam a lógica? Muitos pesquisadores enfrentam resistência. São desacreditados, ignorados, rotulados, mas continuam investigando. Por quê? Porque os relatos são muitos, são profundos, e às vezes têm detalhes que não podem ser fabricados, como explicar uma criança de 5 anos falando idiomas antigos, ou lembrando com precisão detalhes de guerras, datas, locais. Esses casos não são isolados. Eles surgem de novo, em todas as partes do mundo. Talvez a ciência ainda não tenha ferramentas para medir a alma, mas isso não significa que ela não exista. E talvez a próxima revolução do conhecimento não seja sobre o universo lá fora, mas sobre o universo dentro de nós. Quando alguém realmente lembra de uma vida passada, algo muda. Alguns sentem medo, outros, paz. Alguns choram sem saber por quê. Outros encontram respostas que buscavam há anos. Lembrar pode curar, porque há dores que não nasceram nesta vida. Há traumas antigos, há cicatrizes invisíveis, mas também há dons, sabedoria, força, coisas que você sente que já sabe, mas não sabe como. E se esses talentos fossem heranças de outras vidas? Experiências acumuladas que agora voltam como instintos. Lembrar quem você foi, às vezes, é a chave para entender quem você é. E talvez, quando reconhecemos isso, deixamos de repetir os ciclos, deixamos de andar em círculos e começamos a evoluir de verdade. Agora imagine, e se tudo o que você viveu até agora for só o próximo capítulo de uma história muito maior? Uma história que não começou quando você nasceu e não termina quando você morrer. Uma jornada feita de tentativas, quedas, encontros, missões inacabadas. Talvez aquela pessoa que você acabou de conhecer, você já amou em outra vida. Talvez aquele medo, aquela paixão, aquele talento, sejam só lembranças disfarçadas. E se a vida não for uma linha reta, mas um ciclo? Um aprendizado contínuo? A pergunta que fica é: o que você ainda precisa lembrar para seguir adiante? Talvez essa sensação estranha de "já vivi isso antes" não seja apenas uma impressão, mas um sussurro da alma. Porque no fundo talvez você já tenha vivido esta vida, e agora está apenas tentando acertar o final.